Nesta manhã de quarta-feira com o médico endocrinologista Dr. Alcebiades Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 90. Dr. Alcebiades, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio 95. Mais um prazer estar aqui. A medicina também se preocupa com essa baixa umidade relativa do ar aqui em Caicó. Ontem batemos aí os 14%, né? É preocupante, né, do ponto de vista tanto geofísico, né, como o professor Carlos Eugênio falou, mas também riscos à saúde e que o professor de biologia falou muito bem, né? Acho que o principal risco aí é respiratório, né? O nosso tema de hoje aqui do nosso quadro Check-up no Rádio é osteoporose é osteoporose, e aí? Então, até já falei desse tema aqui em uma outra oportunidade, logo quando eu cheguei em Caicó, mas eu senti ainda que ficou um pouco... faltou mais coisas a acrescentar durante a entrevista. Então eu resolvi trazer novamente, porque a gente fala muito da osteoporose pós-menopausa, né, na mulher, que é o mais comum de acontecer. Mas existe também outros tipos de osteoporose, né? Por exemplo, osteoporose em homens, que é mais raro, mas acontece, né? E aí a gente tem que investigar algumas outras causas, principalmente uso de cigarro, enfim, algumas outras alterações que podem levar à osteoporose em homens. Quais são as principais? O que é que causa a osteoporose? A osteoporose, ela é uma deficiência, né, da mineralização, ou seja, da calcificação do osso, né, ao longo da vida, né? Então, ela vai aparecer na maioria das vezes em mulheres, né, pós a menopausa, né, e em homens a partir de 70 anos de idade, quando é mais comum de acontecer. E essa desmineralização, ou seja, a baixa calcificação nos ossos, tende a levar, né, a fraturas, né, essas fraturas chamadas fraturas de fragilidade, em que é uma simples queda da própria altura, em que não é normal fraturar um braço, uma perna, uma costela, por exemplo. Então, quem tem essa doença, a osteoporose, a uma simples queda da própria altura, fratura com facilidade, e isso leva, né, por exemplo, a idosos, né, que estão submetidos a essa condição, a ficar acamados, né, enfim, desenvolver úlceras, diminuir qualidade de vida, aumentar risco de outras doenças, né, principalmente depressão, AVC, infarto, né, por estar acamado durante esse período. Agora, por exemplo, quem tem o maior risco de ter osteoporose? O maior risco é em mulheres, né? A literatura fala aquela mulher que está no período de pós-menopausa, que aí varia de mulher para mulher, mas em média a partir dos 50, 54, 48 anos, porque a mulher ela produz um hormônio chamado estradiol, né? Que esse hormônio é o que leva o cálcio do sangue para ser depositado no osso, né? Então, quando ocorre a menopausa, em que esse hormônio da mulher para de ser produzido, esse cálcio que deveria ser depositado no osso durante a ingesta com a vitamina D é suficiente, então passa a não ser mais depositado e isso gera fragilidade, ou seja, o osso fica popularmente falando como osso fraco. No homem, o hormônio que faz isso é o hormônio masculino, chamado de testosterona, né? Ele faz essa depósito de cálcio nos ossos, mas também tem outras condições que levam à predisposição, por exemplo, o uso do cigarro, aquelas pessoas que são sedentárias, né, que não praticam atividade física, algumas pessoas que têm uma doença chamada intolerância ao glúten, né, chamada de doença celíaca, alguma doença que não consegue absorver cálcio ou vitamina D, né, então aquelas pessoas que têm baixa ingesta de cálcio e vitamina D também são pessoas de risco. Mesmo outras condições, a obesidade, o diabetes, né? Então, essas condições elas aumentam o risco, né, de desenvolver osteoporose. Então, não é só a mulher pós-menopausa, né? Então, qualquer outra condição que inclua, né, isso que eu falei anteriormente, é uma condição de risco, né, e deve ser rastreada, né? Quando eu falo rastreada, é a partir de uma idade X, né? No caso, as mulheres a partir da menopausa, o ideal é que se faça uma densitometria óssea, porque é uma doença que não tem queixas específicas, assim, tipo de dores articulares, de dores ósseas, né? Geralmente a dor já é um sinal de fratura, né? Ou seja, já é um sinal de que há osteoporose, e essa osteoporose levou à fratura, mas não que necessariamente todo mundo que tem osteoporose vai ter dor. Agora, qualquer fratura, ela vai, por exemplo, ela pode possibilitar um dia chegar a ser osteoporose, não? Não, a
a fratura da osteoporose é aquela fratura chamada de mínimo impacto, né? Por exemplo, é uma fratura que a pessoa escorregou no chão, caiu e quebrou o braço, que estava andando, chocou contra uma parede, quebrou a perna, por exemplo. Não inclui um acidente de moto, um acidente de carro, uma queda de uma escada, uma queda de casa. Essas fraturas que eu falei agora, elas são não de fragilidade, são fraturas realmente de alto impacto. Então, não inclui como uma fratura osteoporótica. Já essas de pequeno impacto, né, como a queda da própria altura, é sim uma fratura de osteoporose e deve ser investigada. Agora, como é que você, por exemplo, você previne a osteoporose? A osteoporose, ela principalmente tem que ter uma boa ingesta de cálcio durante o dia. Então, leite, queijos, né, produtos derivados de animal, né, que eu falo. O leite, o queijo, o queijo de coalho, né, esses produtos derivados do laticínios, eles são enriquecidos em cálcio. Claro que vai ter alguns leites que têm mais porcentagem de cálcio do que outros. E a ingesta adequada de vitamina D. Então, uma boa exposição solar, claro que na nossa região isso não vai ser um problema, né? Até mesmo pelos que o professor Carlos Eugênio citou na entrevista anterior. Naquelas pessoas que mesmo tendo uma exposição adequada, ainda tem uma vitamina D baixa, deve ser reposta, mas o principal é uma atividade física com exercícios resistidos. Então, uma musculação, uma caminhada, uma corrida, um pilates, né, que são exercícios resistidos. Esse tipo de exercício ele leva à formação, à calcificação do osso. É diferente, por exemplo, de uma hidroginástica, em que você, ao praticar a hidroginástica, por estar em água, né, não tem a carga nas pernas, a carga nos braços, e isso não leva à calcificação óssea. Então, o exercício ideal para quem tem osteoporose não é hidroginástica, não é a pedalada, é uma caminhada, é uma corrida, é uma musculação. Agora, quem tem, por exemplo, a osteoporose, ele pode fazer outros exercícios que não seja a caminhada? Pode sim, né? Pode, na verdade, é indicado que essas pessoas elas façam algum exercício que leve à carga, né? Que eu digo, por exemplo, a musculação é um exercício interessante para quem tem osteoporose, porque é exatamente a carga que essa pessoa vai levar no braço ou na perna que vai fortalecer o osso, né? É diferente, por exemplo, de você cair e quebrar, né? Quem cai e quebra da própria altura tem uma massa óssea muito fraca. Então, quando a gente faz atividade física em que ocorre o fortalecimento da musculatura, isso facilita, né, o fortalecimento do osso também. Então, o ideal é esses exercícios em que você consiga levar alguma carga, principalmente a musculação, no caso da osteoporose. Quando você, por exemplo, machuca, né, quando você tem a osteoporose, você tem uma fratura, aquele osso ele fica mais fragilizado? Na verdade, a osteoporose ela não é só daquele local em que você fraturou. Então, eu tenho osteoporose e fraturei a coluna. Então, eu só tenho osteoporose na coluna? Não, você tem osteoporose em todo o esqueleto, né? Não é só necessariamente na coluna. Então, quando a gente dá o diagnóstico de osteoporose, é a osteoporose em toda a categoria óssea, né? Então, e o exercício, ele tende a fortalecer, né? Quando você faz um exercício integral, musculação, uma caminhada, a tendência é fortalecer toda a estrutura óssea, né? Porque você fortalece a musculatura e, consequentemente, facilita a deposição de cálcio. Crianças também podem ter osteoporose? Pode, é raro de acontecer, mas pode, né? São condições genéticas, geralmente, né? Como osteogênese imperfeita, né? Que são condições extremamente raras, né? Mas sim, pode acontecer. A ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp se a osteoporose ela é hereditária. Tem o fator hereditário, sim, associado, né? Mas o principal fator, né, é a baixa ingesta de cálcio, a exposição, a baixa produção de vitamina D, né? E em algumas populações específicas, a menopausa precoce, não diagnosticada ou não tratada, o uso de cigarro, né? Então existe sim o fator hereditário, mas o principal é ainda esses fatores que eu falei, a alimentação e a vitamina D. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte, qual o exame que devemos fazer para saber se tem osteoporose? Então, o exame é a densitometria óssea, né, que ele deve ser feito nas mulheres pós-menopausas. Tem aquelas mulheres que, por exemplo, tiverem menopausa aos 50, deve ser feito 5 anos após a menopausa. E nos homens, né,
a partir dos 70 anos de idade está indicado fazer. Claro que isso é em rastreio, então uma pessoa, um ouvinte que já teve uma fratura de uma queda da própria altura, essa já deve fazer a densitometria óssea, independentemente da idade, porque não é normal, né, fraturar um osso da queda da própria altura. Né? Essa densitometria óssea, no caso, ela só deve ser feita para quem tem os sintomas ou é um exame que qualquer pessoa pode fazer? Não, ela não é qualquer pessoa que pode fazer, porque até mesmo, por exemplo, em crianças, essa densitometria, ela, quando é crianças abaixo de 20 anos de idade, no caso adolescentes e crianças, a gente perde a densitometria do corpo inteiro, né? Tirando a cabeça, por exemplo. Então, existe uma indicação específica e uma densitometria específica, né? A partir dos 20 anos é que a gente coloca, geralmente, a densitometria da coluna e do fêmur, né? E em algumas populações a gente também inclui o rádio, né? Que é o braço, principalmente quando suspeita de uma doença chamada hiperparatireoidismo primário, ou quando existe uma prótese de colo de fêmur, que aí não dá para avaliar colo, a gente pede o rádio, né, que é o braço. Existe algum hábito de vida, por exemplo, que a pessoa tem que mudar ao ser portador de osteoporose? Sim, o principal hábito é, se aquela pessoa é sedentária, né, ela deve, de fato, realizar uma atividade física resistida. Se ela fuma, deve suspender o tabagismo, né, para fortalecer a massa óssea, ter uma boa suplementação em casa, né, de cálcio, seja ela na dieta ou em uso de cálcio, né, em formas de comprimido ou cápsula. A reposição de vitamina D, né, esses são os principais fatores, né, que vão fazer a prevenção, né, da osteoporose ou o tratamento. O ouvinte pergunta se a hidrodinâmica é bom para tratar a osteoporose. Eu não conheço esse exercício, hidrodinâmica. Acho que ela quis dizer hidroginástica, não? Talvez, então. A hidroginástica é bom? A hidroginástica, para quem é sedentário, tem alguma doença, por exemplo, artrose, artrite, doença cardíaca, diabetes, ela é ótima, né? Mas para a osteoporose, ela não é considerada um bom exercício para fortalecer o osso, né? Que eu digo, o osso que não tem deposição de cálcio. Porque ela, né, como eu falei anteriormente, para o osso ele se fortalecer, ele precisa de impacto, ele precisa que você caminhe, ele precisa que você faça alguma atividade física em que tenha peso associado, seja o peso do próprio corpo ou uma carga exógena, né? Ou seja, uma carga de exercício físico, de musculação. Então, o osso ele precisa dessa carga para que ele se fortaleça. Já na hidroginástica, como a pessoa que está na hidroginástica ela está submetida à água, então o peso do corpo é aliviado. Então não há, né, carga naquela pessoa, então a qualidade do fortalecimento do osso fica debilitada. Né? Outra pergunta aqui, a bebida faz mal para quem tem osteoporose? Muito mal, né? Outro fator que até acabei esquecendo de dizer, mas é suspensão do tabagismo, do etilismo, né? É um fator importante também para evitar a osteoporose. Beber e fumar jamais, é isso? Jamais, para essas condições sim. O clima interfere também na absorção ou perda do cálcio? Não há associação de condição climática, né, com a absorção de cálcio. Existe sim com a vitamina D, né, com a produção de vitamina D, principalmente em locais em que tem boa exposição solar, né, mas aí a gente também não vai ficar exposto ao sol das 14 horas com uma umidade de 14%, que aí vai ter outras complicações, né, o câncer de pele, por exemplo, que é uma faca de dois gumes. Então tem que dosar bem essa exposição solar, né, com a produção de vitamina D. O ouvinte perguntou aqui, você já respondeu sobre isso, que se o sedentarismo prejudica a osteoporose também, sim, né? Sim, é um dos principais fatores, né? Hoje a gente sabe que o sedentarismo ele potencializa muito aquela pessoa que já tem uma condição hereditária, né? Então ele pode levar mais rápido a uma osteoporose que você só iria desenvolver bem mais tardiamente e acaba antecipando. Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721. Você pode segui-lo no Instagram, @Dr. Alcebiades Neto. Algo mais, doutor? Não, só agradecer o convite, né? Agradecer aos ouvintes e dizer que até uma próxima quarta estarei por aqui. Obrigado pela sua participação, são 8 horas.